o estabelecimento da monarquia. Este será o título da nossa 7ª lição, do segundo trimestre do ano de 2023, da classe de adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar meditando juntos nesta revista em que nós estamos estudando sobre a trajetória do povo escolhido, o povo de Israel, ao longo de todo o Antigo Testamento. E para a glória de Deus, hoje nós estamos chegando na aula de número 7, para a glória de Deus e edificação nossa e dos nossos alunos. E na aula de hoje nós começaremos a estudar sobre o estabelecimento da monarquia em Israel, sobre o momento em que o povo pediu um rei, porque eles queriam ser como as outras nações. Então, a nossa leitura bíblica, a passagem que vai embasar biblicamente a nossa aula, está lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 1 ao 10 e também versículos 19 ao 22. São vários versículos, mas eles são muito importantes para que os nossos adolescentes entendam o contexto histórico deste período, do momento em que o povo pede a Samuel um rei. Vamos ler junto? E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vá-se cada qual à sua cidade. Realmente é uma leitura mais longa, mas caso você, professor, tenha um tempinho a mais ou queira dar um contexto histórico bem completo para os seus alunos, eu indico que você faça a leitura dos versículos que nós não lemos, do 11 ao 18, né? E na verdade seria aí uma leitura do versículo 1 do capítulo 8 até o versículo 22. Por quê? Aqui está todo o contexto. Porque nestes versículos que nós não lemos, porque a lição não nos recomenda, está justamente o que Samuel vai falar ao povo que o rei exigiria deles, caso eles realmente quisessem um rei. E aí a resposta deles é sim, nós queremos um rei. Então é importante que, se você, professor, tiver um tempinho a mais, você consiga fazer toda esta leitura com os seus adolescentes, vai ajudá-los bastante. A mensagem, que é o nosso versículo-chave, também está em 1 Samuel, mas no capítulo 10 e versículo 1, e nos diz assim: Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: O Senhor Deus está ungindo você como o chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Como objetivos para esta aula, nós temos os seguintes. Primeiro, refletir sobre o uso do livre-arbítrio e suas consequências. Segundo, ensinar quem foi Saul e como ele se tornou o primeiro rei. E terceiro, destacar que precisamos ter a nossa vida guiada pela vontade de Deus e não pelas preferências do nosso coração. No Vamos Descobrir, nós temos o seguinte: é compreensível que haveria um momento na história de Israel no qual eles teriam um rei, pois isso foi anunciado por Moisés lá em Deuteronômio 17:14, quando o povo ainda estava no deserto. Inclusive, Moisés informou detalhes de como este futuro rei deveria agir. Todavia,
O povo de Deus pediu um rei quando Samuel, que era profeta, sacerdote e juiz, como estudamos na aula passada, ainda estava vivo. Essa escolha teve alguns desdobramentos e hoje nós iremos aprender quais foram algumas delas. Na hora de aprender, nós temos o primeiro tópico, o pedido do povo. Então, olha só. O período dos juízes lá em Israel terminou com a liderança de Samuel. Ele foi o responsável pela transição de governo para o estabelecimento da monarquia. Todavia, antes do povo vir pedir a ele um rei, ele tentou colocar os seus filhos Joel e Abias como juízes, na intenção de que eles assumissem o seu lugar, de que eles dessem continuidade ao trabalho que ele vinha fazendo para o Senhor. Contudo, os filhos do profeta não temiam ao Senhor, e os líderes do povo, sabendo disso, foram a Samuel e pediram um rei ao profeta. Tal pedido também foi motivado pelo desejo de serem como as outras nações, pois os israelitas tinham medo de que se os povos vizinhos um dia acabassem invadindo o seu território, por causa da falta de um rei, eles não teriam como se defender. Então eles olhavam para os outros povos com rei, com exército e pensavam: queremos algo semelhante ao que as outras nações têm, porque nós queremos ter a segurança que eles têm. Olha só o perigo do que o povo de Israel estava pedindo a Deus. Porque nós precisamos tomar muito cuidado com os pedidos que nós fazemos a Deus, porque eles revelam a verdadeira intenção do nosso coração e qual o nível da nossa maturidade espiritual. O povo de Israel olhou para o lado, para as nações vizinhas e disse: Deus, nós queremos ter a segurança que elas têm, de poder confiar em um rei, de poder confiar em um exército. Imaginam que Deus não sentiu quando o povo disse: nós não nos sentimos seguros com a sua liderança, ó Senhor. Queremos ser iguais às outras nações. Porque por mais que o povo não estivesse dizendo: Senhor, a gente não se sente seguro com o Senhor, era o que estava implícito no pedido deles. Porque, olha, nós queremos ser como as outras nações, nós queremos ter um líder, um rei que nos lidere, que nos julgue. Tá bom, mas você já tem este líder. Este é o Senhor. E ele levanta profetas, ele levanta juízes para que sejam usados através dele. Mas o povo não queria isso. Então é importante nós mostrarmos aos nossos adolescentes qual foi o contexto do pedido que o povo de Israel fez. E mesmo quando Samuel disse: olha, ter um rei exigirá de vocês, vocês terão que pagar impostos, vocês vão ter que manter essa monarquia. E eles disseram: tudo bem, nós queremos ser iguais às outras nações. Nós não confiamos nos teus filhos, ó Samuel. Mas, na verdade, eu acho que o que realmente estava por trás não era nem a questão da não confiança, porque o povo vinha de um longo período de juízes e acabou não sendo um bom período, justamente não por conta do juiz em si, mas porque eles não cumpriam a aliança que tinham com Deus. A aliança do Senhor com o povo de Israel era a seguinte: eu serei o teu Deus, ó Israel, mas se você guardar os meus mandamentos e seguir os meus estatutos. Se você não me aceitar como seu Deus, eu não serei. Se você não me quiser como seu Deus, eu não te protegerei. Eu não irei adiante de vocês nas batalhas e eu permitirei que os inimigos venham e invadam o seu território. Povo de Israel, não serei eu que educarei os seus filhos e também não será Moisés, muito menos Josué. Cada um de vocês terão que me conhecer, me amar e falar das minhas palavras para os filhos de vocês. Então essa era a aliança que o Senhor tinha com o povo de Israel. Porém, o povo quebrou esta aliança. Tanto quebrou que nós estudamos há 2 lições atrás a respeito do período dos juízes, que foi um período bastante sofrido, de muita apostasia em Israel. Mas o problema não estava em Deus. Não era Deus que estava errando com o povo, era o povo que estava errando com o cumprimento da aliança que eles tinham com Deus. Então o fato de pedir um rei não mudaria muita coisa. Por mais que traria essa sensação de segurança, o povo continuaria sendo quem eles eram. Passíveis de se corromper. Passíveis de olhar para o lado, para a nação vizinha, para outra nação do lado de cá e falar: a gente quer ser iguais a eles. Mas antes que a gente comece a criticar o povo de Israel, é válido nós lembrarmos o seguinte: será que quando nós vemos um ímpio sendo abençoado perto de nós, nós questionamos a Deus? Será que quando nós olhamos para o lado e vemos a grama do vizinho bem mais verdinha que a nossa, a gente fica irado com o Senhor? E a gente fala: Senhor, por que eu não sou tão abençoado quanto o meu vizinho ali que nem serve a ti, nem te conhece? E aí a gente faz o mesmo questionamento de Asaf. Lembra Asaf? Falando ao Senhor: como assim os ímpios estão prosperando? Como assim os idólatras estão recebendo algum tipo de bênção nesta vida terrena? Muito cuidado. O povo de Israel desejou ser como as outras nações
e o fim deles não foi bendito. Vamos continuar? Este pedido não agradou ao profeta, que foi orar a Deus sobre esta causa. Deus respondeu a Samuel e disse para ele atender o pedido do povo, pois os hebreus não rejeitaram apenas o profeta Samuel, mas antes eles desprezaram o próprio Deus. Desde quando saíram do Egito, por diversas vezes o povo hebreu entregou-se à idolatria. Agora eles também estavam abandonando Samuel da mesma maneira que já tinham abandonado a Deus. Mas Deus fez questão de deixar bem claro para o povo quais seriam as consequências deste pedido. Mesmo assim, o povo insistiu em querer um rei. Israel foi informado de que o rei tomaria os seus filhos como soldados, de que o rei os faria trabalhar em diversos tipos de serviço, todos eles em benefício do próprio rei. Tomaria as filhas para trabalharem com perfume ou na cozinha, e também cobraria imposto sobre a colheita e o gado. Por fim, Deus informou que o povo choraria por ter optado por um rei. Ainda assim, o povo de Israel decidiu que, apesar do aviso dado pelo Senhor, eles queriam ter um rei. É como um filho que o pai diz, não vai lá, e ele vai. É como a minha filha em casa, que eu falo, não pode subir na cadeira. Aí ela sobe. Aí eu vou lá e falo, filha, o que a mamãe disse pra você que não pode? Então agora você vai ter uma consequência porque você desobedeceu a mamãe. Eu avisei que ela não podia subir. Isso quando ela não quer subir em algum lugar, ela acaba caindo. E aí tem todo aquele choro. Exatamente como uma criança e os seus pais, foi o povo de Israel diante do Senhor. O Senhor os alertou de que aquele pedido traria consequências sérias, consequências práticas, reais. Ainda assim o povo disse, a gente quer. Nós queremos este tipo de consequência, tá tudo bem, por quê? Porque a gente quer um rei. O que vai vir, Senhor, deixa o que vai vir para depois, a gente quer o rei. E o Senhor disse o que é Samuel? Veja só, tudo bem. Então o povo de Deus não só escolheu um rei no momento errado da sua história, como também rejeitou a Samuel e ao Senhor. A rejeição a Samuel significava uma rejeição a Deus e o seu governo sobre Israel. Por fim, Deus então concedeu o pedido do povo. Esse ponto me faz pedir a misericórdia do Senhor nas minhas orações. Porque eu sempre digo, Senhor, que eu não seja como o povo de Israel, que seja pedindo para o Senhor algo que talvez até eu vá ter em algum momento, mas que eu não peça no momento errado. E sabe, às vezes a gente pede tanto que o Senhor fala, tá bom, então toma. E as consequências são drásticas. A gente tem a sabedoria que o povo de Israel não teve. Senhor, não me permita desejar aquilo que não é da sua vontade. Que antes de eu desejar, de eu passar a querer, de eu sonhar com aquilo, o Senhor já me ajude a filtrar aquilo que eu tenho deixado se transformar em um desejo, em um sonho. Que seja a nossa oração, que seja a oração dos nossos adolescentes. Vamos para o nosso segundo tópico, Saul, o primeiro rei de Israel. Saul é descrito como um jovem da tribo de Benjamim, alto e belo. A Bíblia diz que ele era mais alto que todos, a ponto de sobressair dos ombros para cima. Além disso, ele era filho de um homem rico e importante. Sem dúvidas, essas características chamam muita atenção, sobretudo porque Israel queria escolher um rei para liderar o povo em batalhas. Samuel irá encontrar-se com Saul em uma situação atípica. Quis, pai de Saul, perdeu algumas jumentas do seu rebanho. Por isso, o jovem Saul saiu junto com um dos empregados do seu pai para buscar essas jumentas. Todavia, após procurarem em várias cidades e tribos, eles não tiveram sucesso na missão. Então Saul sugeriu que eles retornassem para casa a fim de não deixar o pai preocupado. Mas o empregado de seu pai, que o acompanhava na missão, sugeriu que eles fossem atrás do profeta de Samuel, a fim de ter alguma orientação. Eles foram então até a cidade onde estava o profeta Samuel e conseguiram encontrá-lo, mediante a ajuda de algumas moças que haviam saído para pegar água. Porém, antes de tudo isso, no dia anterior, Deus já tinha falado com o profeta Samuel que chegaria um homem da tribo de Benjamim e que este seria o rei de Israel. Quando Saul conseguiu se encontrar com Samuel, o profeta disse para ele não se preocupar com as jumentas de seu pai, pois elas já estavam em segurança, e o informou de que fora escolhido por Deus para ser rei sobre Israel. Samuel, então, promoveu um jantar com Saul, que ocorreu em um salão de festas com mais de 30 convidados, com Saul sentado em um lugar de honra na cabeceira da mesa, junto com Samuel. Após o evento, Saul foi ungido como o primeiro rei de Israel.
Um momento histórico, sem dúvida. E um momento bonito. Aqui, Saul era um homem que poderia fazer o que o povo queria, o que o povo pediu. Não era o rei que o Senhor desejaria escolher. A lição vai nos falar daqui a pouco. Não era o que o Senhor desejava para o povo de Israel, mas era o que o povo pediu. Como eu falei agora há pouco sobre as nossas orações, muitas vezes o Senhor nos dá o que nós pedimos. Olha o tamanho da responsabilidade que é pedir diante de Deus. Pedir e dar-se-vos-á. Olha o tamanho da nossa responsabilidade de pedir algo a Deus. Então, olha como essa lição ela não só nos traz esse período da monarquia, nos ensina como foi, como se deu, como aconteceu, mas nós temos várias atribuições deste período que nós podemos fazer que vêm para a nossa vida prática. Existem vários ensinamentos neste texto. Então veja só. Terceiro tópico, o início da monarquia em Israel. Saul, após ser ungido como rei, recebeu algumas orientações de Samuel e se encontrou com um grupo de profetas. Junto aos profetas, Saul foi cheio do Espírito de Deus e transformado em uma nova pessoa. Em seguida, Samuel promoveu uma reunião diante de todas as tribos de Israel e apresentou o jovem escolhido para reinar. Olha só o que Samuel disse. Aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre vós. E todo o povo gritou: viva o rei! Na posição do rei, Saul teve várias vitórias muito importantes. Ele derrotou vários povos vizinhos, dentre eles os de Moabe, de Amon, de Edom, os reis de Zoba e os filisteus. E em toda a parte em que lutava, ele era vitorioso. Saul lutou corajosamente e venceu os amalequitas. Ele defendeu o povo de Israel de todos os ataques. No reinado de Saul, houve importantes conquistas para o povo de Israel e uma segurança territorial militar foi estabelecida. Entretanto, porém, todavia, a gestão de Saul não foi marcada apenas por vitórias. Após anos de reinado, Saul entrou em uma fase de decadência. Isso ocorre no contexto de uma luta contra o povo filisteu. Esse inimigo se agrupou para pelejar contra Israel com mais de 30 mil carros de guerra, 6 mil cavaleiros e um exército muito numeroso. Nesta ocasião, o povo de Israel se reuniu em Gilgal com o objetivo de lutar contra os filisteus. Porém, antes da batalha, eles iriam ter um momento de adoração. Por isso, eles deveriam aguardar a chegada do sacerdote. Todavia, Samuel demorou para aparecer para realizar o sacrifício e o povo ficou apavorado por causa do exército inimigo. Aos poucos, o povo começou a abandonar Saul, se retirando da área de concentração para a batalha em Gilgal. O rei Saul, então, talvez movido por medo ou ansiedade, ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel. Parece que Samuel atrasou e Saul quis adiantar algo. Mas não era bem assim. Olha só, olha que a lição vai continuar nos falando. Isso era um pecado. Não foi uma substituição. Não foi assim, eu tô com medo de que o povo vá embora e eu preciso lutar aqui, então deixa eu adiantar aqui algo e tá tudo bem e não haverá consequências. Não. Era pecado o que Saul fez, o que ele decidiu fazer. Era mais do que um pecado, era um pecado gravíssimo, pois todo o serviço sagrado era de exclusiva responsabilidade dos levitas e dos sacerdotes. Nós sabemos disso. Nós já estudamos o período em que o Senhor tira o povo de Israel do Egito e dá a eles a lei. E a lei era muito clara. Todo o serviço sagrado era de responsabilidade do sacerdote. E mais do que isso, existiam níveis de sacerdote. Nem todo sacerdote falava com Deus. Nem todo sacerdote podia entrar até chegar perto da Arca da Aliança. Alguns sacerdotes cuidavam do incenso, outros sacerdotes cuidavam do pão, e outros sacerdotes faziam a função de elevar sacrifícios ao Senhor e de falar com ele, ouvir a voz dele, se dirigir a ele. E esta pessoa não era Saul. Saul nem era da tribo de Levi, ele era da tribo de Benjamim. Ele não tinha função sacerdotal, não estava atribuída sobre ele. Deus tinha dado a ele a oportunidade de ser rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Mas Saul, talvez por medo, talvez por ansiedade, ou por algo mais grave, talvez por insensibilidade espiritual e talvez porque o seu coração já tinha se desviado de Deus, Saul decidiu ignorar uma lei clara dada do Senhor para o povo de Israel e oferecer sacrifício no lugar de Samuel.
que era o profeta, que era o sacerdote, na verdade, aqui, né? O sacerdote, a pessoa que poderia fazer esta função. Continuando, o rei não poderia fazer o sacrifício, porque era de exclusiva responsabilidade de levitas e sacerdotes. Além disso, a ordem de Deus era clara. Saul deveria aguardar a chegada de Samuel. Esta era a ordem do Senhor. Assim, quando Samuel estava terminando, quando Saul estava terminando de oferecer sacrifício, Samuel chegou e ficou muito espantado. Irmãos, imagina o susto de Samuel quando ele chega e vê Saul oferecendo sacrifícios a Deus. Não o susto porque Saul estava tomando a posição dele, não. O susto de Samuel é porque o conselho de Deus para o povo é: um rei, no momento errado, vai custar muito caro para vocês. E quando Saul chega e vê o que quando Samuel chega e vê o que Saul estava fazendo, é como se ele estivesse vendo que aquele reinado estava condenado ao fracasso. Logo, logo, o Senhor precisaria substituir Saul. E aquilo que o Senhor tinha dito ao povo do porquê não ter um rei naquele momento, começaria a se cumprir. Então, eu imagino que Samuel ficou assustado com a ousadia de Saul, com a insensibilidade de Saul e com o desprezo dele para as coisas espirituais. E aí olha só o que vai acontecer. A impaciência e a desobediência de Saul neste episódio custaram muito caro, porque foi naquele dia, por causa dessa ação, que Deus fez com que Saul e toda a sua descendência perdesse o direito ao trono de Israel. O trono de um reinado é passado de pais para filhos, geralmente. Porém, porque Saul ignorou uma lei de Deus, porque Saul não ouviu a voz do Senhor e se recusou a acatar uma ordem divina, o Senhor fez com que o trono de Israel saísse de sua família. Nem ele e nem nenhum de seus descendentes teriam o trono de Israel. E logo, logo, Saul perderia o seu trono por conta de ignorar a voz de Deus, a ordem de Deus. É importante que nós olhemos para este texto com a profundidade que ele precisa ter. Este texto ele está nos falando não só de Saul, mas ele deve ser aplicado nas nossas vidas. A gente não precisa só saber o que pede a Deus, mas a gente deve saber como ouvir a Deus. Obediência é algo fundamental na caminhada de um cristão. Porque nós não somos semideuses, nós somos seres humanos, nós somos criaturas, porque Jesus veio e nos, de forma sacrificante, deu a sua vida na cruz e nos resgatou do pecado. Nós podemos chegar na posição de filhos, mas ainda assim nós somos servos de Deus. Então, obedecer a Deus significa nos inclinar para Ele e acatar as suas ordens. E nós não devemos, de forma alguma, ignorar as ordens de Deus porque eu já sei, porque eu já tenho idade, porque eu não quero ouvir a Deus, porque todo e qualquer motivo que nos leve a ignorar a voz de Deus, uma ordem de Deus, a vontade de Deus, nos trará consequências gravíssimas. Eu tenho certeza que se Saul soubesse que o reino dele tinha se findado neste dia, ele não teria cometido o erro de não esperar o profeta Samuel e de ignorar a voz de Deus. Eu acho que aqui, neste período, ainda restava um pouquinho de sensibilidade espiritual para Saul. E que se ele soubesse o que estaria em jogo aqui, ele não teria tomado a decisão que tomou. Mas sabe o que me assusta? Além de tudo isso, é o fato de que Saul era conhecedor da lei. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. E ainda assim, ele resolveu brincar com a situação. Eu sou o rei de Israel. Deus me ungiu. Então, por qual motivo ele me desprezaria? Saul aqui ele comete um erro bem parecido com o de Sansão. Ele subestima as outras pessoas e ele infla o seu próprio ego. Eu acho que Saul não passava pela cabeça de Saul que Deus poderia estar preparando um substituto e que não seria da família dele logo por aqueles dias por conta do que ele fez. Eu acho que na cabeça de Saul nem passava a possibilidade de que outra pessoa poderia herdar o trono dele. A gente precisa tomar cuidado para não subirmos a uma posição que não nos pertence. Nós somos filhos por adoção,
do Senhor, mas continuamos servos. Nós não estamos no mesmo nível que Jesus. Por mais que nós sejamos irmãos dele por adoção, ele é Deus e nós somos servos. Então nós não temos o direito de não acatar as ordens do Senhor. E caso nós ignoremos alguma das ordens do Senhor para as nossas vidas na condução do nosso dia a dia, haverá consequências. É importante que nós saibamos disso e que nós possamos ensinar conforme a Bíblia nos diz, para que os nossos adolescentes não venham a cometer o erro que Saul cometeu de ignorar a vontade de Deus e de deixar que o seu ego se inflasse. Vamos continuar? Todos pagam um preço quando desobedecem a Deus. Então não existe filho queridinho de Deus, não existe. Nós vamos ver daqui a pouco, quando estudarmos a respeito de Davi, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ainda assim, por mais que Deus o perdoasse daquilo que ele fazia de errado, as consequências vinham. É o mesmo conosco. A gente pode até errar, mas as consequências do nosso erro, elas virão. Porque assim, a gente erra, Deus nos perdoa? Sim, Ele nos perdoa, mas as consequências não são anuladas. Então, se eu roubar algo de alguém, Deus me perdoa disso? Perdoa. Mas a lei humana será aplicada. Então eu posso ir presa porque roubei algo de alguém. Mas Jesus já me perdoou? Sim, Ele me perdoou. Mas as consequências virão. Isso é muito importante. Ainda mais quando nós estamos ministrando para uma classe de adolescentes. Não existe ninguém que está acima da lei. Nem da lei dos homens e nem da lei de Deus. Porque, mais do que isso, a Bíblia nos ensina a acatar a lei dos homens. Porque nós estamos aqui no mundo ainda. A vontade de Deus é que nós estejamos aqui. Por isso, nós precisamos acatar as leis que nos regem. Muito cuidado com aquilo que nós deixamos entrar no nosso coração e que a gente começa a tornar irrelevante no nosso dia a dia. Eu estava ministrando na classe das irmãs, na classe Sara para adultos, e a gente estava falando sobre ignorar leis humanas e que acabam respingando nas leis divinas. Quer ver algo muito clássico? Limite de velocidade. Cada cidade tem as suas plaquinhas lá de limite de velocidade, tem os seus radares, e muitas pessoas ficam muito bravas com a quantidade de radares. Por quê? Porque elas ignoram as leis de trânsito. Numa via que é para caminhar 60 por hora, elas querem caminhar 80, 90, 100. Numa via que é para caminhar 20 por hora, todo mundo quer caminhar 40, a 50. Percebe que quando a gente fica ignorando as leis, sejam elas de trânsito da cidade que a gente mora, ou sejam as leis divinas, nós estamos brincando com algo que é muito sério. Saul fez isso um dia. Não acabou bem. Não deu certo. Que o Senhor nos instrua, nos ajude a falar a respeito de ignorar leis e de ultrapassar limites para os adolescentes. Porque se tem uma idade onde nós somos muito tentados a ignorar leis, a ultrapassar limites, é na adolescência. Então essa palavra vem direto ao encontro dos nossos corações. Saul continuou sendo rei e defendendo o povo de Israel bravamente. Algum tempo depois, ele entrou em guerra contra os amalequitas. Saul derrotou os amalequitas, mas em vez de destruir tudo, como Deus ordenou, o rei pegou para si o melhor do gado, o melhor das ovelhas, com o pretexto de oferecer um sacrifício ao Senhor. Além disso, ele também poupou a vida de Agag, o rei dos amalequitas. Deus avisou a Samuel do que estava acontecendo, então Samuel vai até onde eles estavam, né, chegando no território, provavelmente reunidos, onde eles tinham vencido os amalequitas. Aí veja só, Saul tenta fingir que ele tinha obedecido ao Senhor, mas Samuel mostrou que ele não cumpriu toda a ordem de Deus. Então Samuel confronta Saul com a verdade. Ao invés de destruir tudo, Saul recolheu excelentes rebanhos e poupou a vida do rei amalequita. Quando ele foi confrontado, ele tentou argumentar com Samuel, dizendo que desobedeceu, mas tinha um propósito na desobediência. Qual era? O de oferecer os animais em sacrifício ao Senhor. Diante disso, Samuel ensinou uma lição valiosíssima para Saul e para nós. Toda a posteridade é beneficiada através deste ensinamento. Olha só o que o profeta disse. Deus prefere a obediência no lugar do sacrifício. E ele explicou que a revolta contra o Senhor e o orgulho são pecados tão graves que a prática da feitiçaria, ou como, né? A prática da feitiçaria e da idolatria. Nesse contexto, Saul ainda insistiu com Samuel, pois a sua preocupação era manter boas aparências diante do povo. Mas a resposta de Samuel foi enfática. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, por isso ele também te rejeitou
como rei de Israel. A desobediência de Saul levou à sua ruína como rei. A nossa conclusão vai nos dizer o seguinte: o povo de Deus queria ser como as demais nações e por isso desejaram ter um rei. Então Saul foi escolhido por Deus para este cargo. Todavia, ele desobedeceu ao Senhor e, como consequência da sua desobediência, ele foi rejeitado por Deus. Seu fim não foi tão bom quanto o seu início por causa da desobediência. Por isso, o conselho de Samuel continua atual. O obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel, capítulo 15 e versículo 22. Bom, nós chegamos ao final desta lição, uma lição muito profunda, porque apesar de que nós estamos falando de algo histórico, do estabelecimento da monarquia em Israel, existem tantas lições que nós podemos extrair dessa lição que apenas o Espírito Santo pode nos guiar para que nós consigamos ministrar essa aula e tocar em pontos que são cruciais para a vida dos nossos adolescentes. Então, professor, eu desejo que esta pré-aula te ajude, te inspire a organizar a sua lição, a preparar a sua aula de uma forma que atenda às necessidades dos seus alunos, da sua classe. Então, se você, professor, conhece bem os seus alunos, os conhece de perto, sabe de algumas guerras que eles têm enfrentado, se você sabe que existem entre eles alguns mais resistentes às ordens, alguns que têm mais dificuldade de acatar ordens, que lidam com a desobediência em casa, que você percebe que são mais no temperamento mais forte, né, que tem um pouquinho mais de dificuldade de acatar o que o pai e a mãe estão falando, às vezes o que o próprio líder está falando, que o Senhor Jesus te capacite para que você consiga ministrar essa aula ensinando a eles que obedecer é sempre melhor do que sacrificar. E que o Senhor não se agrada de pessoas, de filhos seus, que não obedecem. Tudo bem que Saul era o rei de Israel, que o Senhor o escolheu, ele foi o primeiro rei de Israel. Que honra recebeu Saul de Deus. Porém, mesmo através de todas as honrarias, mesmo com toda a posição que ele tinha alcançado diante de Deus e do povo, quando ele passa a ignorar a ordem de Deus e começa a desobedecê-lo, o Senhor o rejeita. Porque não importa a posição que nós tenhamos, de quem nós sejamos filhos, ou o que é que Deus tenha nos dado, não existe ninguém que está acima da lei de Deus e também que está acima da lei terrena. O nosso Deus nos ensina a ser obedientes, porque a obediência é fundamental para a caminhada de um cristão. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.